Uma treta envolvendo um dos maiores motoclubes do mundo, os Mongols Motorcycle Club, e uma das maiores organizações criminosas da América, a máfia mexicana, trouxe ao estado da Califórnia uma trama digna de um filme. E é exatamente sobre isso que vamos falar no vídeo de hoje, então fica comigo até o final do vídeo que o conteúdo tá muito Fala galera, Malone aqui. Antes de mais nada eu peço de sempre aquele likezão sagrado. E para quem for novo por aqui, peço que você já se inscreva, pois eu tenho certeza que você vai curtir o nosso conteúdo. E para quem puder e quiser ajudar ainda mais o nosso humilde canal, você pode colaborar de 3 formas: se tornando membro do Top 1 do canal, nos mandando um valeu demais ou colaborando via Pix. Qualquer quantia ajuda demais. Recado dado, agora vamos ao vídeo aqui no Top 1. Esse vídeo é praticamente uma continuação desse vídeo aqui, onde eu expliquei a origem da rivalidade entre os Mongols Motorcycle Club e os Hells Angels Motorcycle Club. Nele, perto do final, eu falo isso aqui, levando os Mongols MC a buscar mais membros para se equipararem aos Hells Angels. As autoridades e jornalistas especializados dizem que os Mongols MC acabaram recrutando pequenas gangues hispânicas para lutar ao seu lado. Com a guerra declarada entre os dois motoclubes, os Mongols precisavam aumentar o seu efetivo para que assim pudessem ter alguma chance de vencer os Angels. Mas, devido ao estrito código de conduta do motoclube, esse recrutamento levava muito tempo. Uma pessoa, para se tornar membro, deveria passar de 6 a até 1 ano como prospecto, possuir uma Harley Davidson e conquistar a confiança de todo o motoclube. Não é algo feito da noite para o dia, mas foi aí que surgiu a influência de um homem que mudou tudo. E para entendermos melhor essa treta, a gente precisa conhecer a história de Ruben Cavazos. Nascido em Chicago, ainda jovem, Ruben se mudou para Los Angeles, onde vivia com o seu pai, e logo cedo se juntou à gangue de rua Avenue, e não demorou muito para ele ir para a prisão pela primeira vez. Durante seu período na prisão, Ruben teve certeza de que era essa vida que ele queria, a de um gangster. Mesmo depois de solto e tendo se tornado um técnico de raio-x, Ruben mantinha também a sua vida criminosa, se juntando dessa vez à gangue da Califórnia Sureños, gangue essa que era afiliada à temida máfia mexicana, da mesma forma que os Mongols Motorcycle Club também eram. Assim, ao ver aqueles bikers e ficando fascinado com o mundo dos motoclubes 1%, Ruben acabou deixando os Sureños para se tornar um prospecto no motoclube californiano. Mas a vontade de Cavazos nunca foi a de ser um membro comum do motoclube. Ele sempre teve a ambição de se tornar o presidente nacional ou internacional dos Mongols MC. Os anos foram passando e Ruben Cavazos foi ganhando espaço dentro do motoclube, geralmente usando a estratégia de discordar das decisões da diretoria, para passar uma imagem de que ele era o mais indicado para liderá-los. Ele também fazia pouco caso dos membros antigos, dizendo que eles eram dóceis e que viviam bêbados. Tudo isso são as próprias palavras que Cavazos usou no seu livro autobiográfico Honor Few, Fear None: The Life and Times of a Mongol. E acabou que toda essa estratégia deu certo. Ruben Cavazos, aos trancos e barrancos, conseguiu destituir o presidente e finalmente se tornou o presidente internacional dos Mongols Motorcycle Club. E é aí que tudo começou a dar merda. Voltando de onde eu parei naquele primeiro vídeo, foi do presidente Ruben Cavazos a ideia de recrutar membros de pequenas gangues para entrar no motoclube, mesmo que eles não tivessem motos ou nem mesmo curtissem o mundo biker, e pior, nem pelo período de prospectos vários deles precisaram passar. Isso deixou vários membros da velha guarda descontentes. Eram décadas de tradição jogadas fora. Mas se fosse apenas eles que estivessem descontentes, até que tava bom, mas não. Quem não curtiu nada esse recrutamento foi a máfia mexicana.
Cavazos recrutou em sua maioria membros dos Surenos, e isso parecia ser uma aliança, mas os dois grupos deviam lealdade à máfia, e eles não tinham autorização para uma aliança. E o pior, do ponto de vista da máfia, dois grupos se alinhando não é algo bom. Eles podem se tornar uma organização grande demais para serem controlados. Também conhecida como La M, a máfia mexicana tratou de pedir explicações dos Mongols e a cobrar uma taxa muito maior de seus lucros, mas Rubem Cavazos não estava a fim de colaborar e de forma desrespeitosa respondeu que não iria pagar nada. Isso acabou colocando um alvo nas costas de vários membros do motoclube, o chamado Green Light, e é uma ordem expressa de todos os membros de todas as gangues e afiliados da máfia que agora devem matar os marcados assim que os verem. E o alvo da vez eram vários membros dos Mongols MC, inclusive Cavazos. Em janeiro de 2004, membros dos Mongols se reuniram com membros da gangue Bassat Grande, em Arcádia, Califórnia, para tratarem de uma compra em grande escala de metanfetamina. Após as transações, os Mongols foram convidados para uma festa da gangue, e por lá, um dos Mongols foi reconhecido como alvo do Green Light. A Bassat Grande tinha a obrigação de agir, e assim um dos membros dos Mongols MC foi morto ali mesmo. Os outros que tentaram ajudar o companheiro ficaram gravemente feridos. Cerca de uma semana depois, outro membro dos Mongols, agora na cidade de Rosemead, descobriu um laboratório de metanfetamina dentro do território do motoclube, e ele era operado pela gangue Sureno Sangra. Tudo rolava dentro de um quarto de hotel. Ao serem confrontados pelo membro do motoclube, os gangsters desmontaram o laboratório e tentaram ir embora, mas a briga continuou no estacionamento, onde mais um membro dos Mongols MC foi morto. A polícia conseguiu prender os autores, bem como toda a mercadoria e equipamentos, dando um grande prejuízo à máfia. Então ela ordenou que o motoclube pagasse por todo esse prejuízo. Caso contrário, as coisas seriam ainda piores. Mais uma vez, Rubem Cavazos desrespeitou a máfia e se negou a pagar. Porém, já nessa época, havia um grande descontentamento com a sua presidência. Além disso, havia uma suspeita de que ele estava roubando o dinheiro do motoclube. E no final das contas, toda essa treta foi criada por ele, uma treta que nem precisava existir. Eles eram todos aliados e estava tudo indo bem antes da presidência de Rubem. Então um grande conselho foi formado e após votação, Rubem Cavazos foi não somente destituído, como também expulso do motoclube. Com a nova presidência, a aliança com a máfia mexicana foi reestabelecida e um pacto de não agressão foi firmado, mas Cavazos ainda tinha como afundar mais. Em 21 de outubro de 2008, Cavazos foi preso junto com outros 37 membros dos Mongols, após uma grande operação da ATF. E ele nem era mais membro do motoclube na época, mas mesmo assim acabou pegando 20 anos de prisão por diversos crimes. Agora preso e após publicar o seu livro, Rubem vive com a frequente ameaça de se tornar alvo de vingança por parte da máfia, mesmo estando dentro da cadeia, por toda a treta que ele mesmo causou. E aí, galera, conheciam essa história? Esse foi um tema muito pedido pelo inscrito Luiz Marcos. Tamo junto, mano. E para você que tem uma sugestão de tema, comenta aí que eu leio tudo. Pessoal, dá um ligo nesse vídeo aqui. A caminho da delegacia, Terry começa a fazer ofensas raciais. Ela vai fazer uma referência em um tom irônico da morte de George Floyd, aquele cidadão negro que foi morto após uma abordagem em que os policiais o sufocaram em plena luz do dia. One-year memorial of George Floyd being killed by one of your own. How do you like that? Yeah, I have nothing to say about that, you black officer. Piece of shit.
Para ver ele completo, cola no canal do Malonão. O vídeo vai aparecer aqui daqui a pouco ou o link vai estar na descrição. Agora deixa eu mandar um salve para todos que pediram nos comentários. Para o Brutais Mafia Motorcycle Club e para o Márcio do Black Empire MC. E claro, agradecer aos membros do canal, pois sem vocês essa estrada seria muito mais difícil. E então é isso, meus amigos, compartilhem esse vídeo com seus camaradas e eu vou ficando por aqui. Um abração do Malonão e nos vemos novamente em breve aqui no Top Moon.